Meus amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Pela graça do Senhor, estamos chegando aqui mais esse dia para juntos com você lermos a preciosa Palavra de Deus. Hoje nós estamos chegando ao capítulo 11 aqui do livro de Números. Se você ainda não abriu a sua Bíblia, faça isso agora para nós lermos mais uma vez a palavra do Senhor. Números capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Verso 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Verso 3. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Verso 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Verso 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Verso 6. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Verso 7. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Verso 8. E espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Verso 9. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Verso 10. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Verso 11. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Verso 12. Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu, para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria à terra que juraste a seus pais? Verso 13. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Verso 14. Eu, sozinho, não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Verso 15. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te o peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Verso 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Verso 17. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não os leves. Verso 18. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer, pois bem nos ia no Egito? Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Verso 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Verso 20. Mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós,
e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Verso 21. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão um mês inteiro. Verso 22. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Verso 23. Porém o Senhor disse a Moisés: Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Verso 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Verso 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Verso 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Verso 27. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Verso 28. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Verso 29. Porém Moisés lhe disse: Tem tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Verso 30. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Verso 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia a outra banda, a roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Verso 32. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Verso 33. Quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Verso 34. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Verso 35. De Quibrote Ataavá caminhou o povo para Azerote e parou em Azerote. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, lemos aí o capítulo de número 11 aqui do livro de Números. Para nossa reflexão nesse dia, eu quero reler com você o versículo 1 aqui do capítulo 11 que nós acabamos de ler, que nos diz assim: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial.
Amados irmãos, neste capítulo triste, podemos ler o povo de Israel murmurando e reclamando contra Deus. Por causa disso, muita gente morreu ao provocar a ira do Senhor. Essa gente incrédula que provocou a ira de Deus e morreu era justamente a parte que vinha atrás do arraial que caminhava. Era aquela mistura de gente de outros povos, de outras nações que vinham com o povo de Israel, misturado ao povo de Israel. Mas a lição que fica para nós é que quem gosta de vir por último, geralmente é o grupo dos incrédulos, daqueles que não têm realmente um compromisso sério com Deus, que estão no caminho motivados por outros interesses, não o de ir morar no céu com o Senhor. No caso do grupo citado de israelitas, juntamente com essa mistura de pessoas, o interesse deles, pelo que parece-nos, era só com as coisas materiais, como comer, beber e farrear. Assim, foi esse grupo que começou a reclamar de Deus em voz alta, querendo comer carne, e instigou os demais israelitas a fazerem o mesmo. Meus amados e queridos irmãos, este capítulo está nas Escrituras para servir de advertência para nós. Como bem diz o apóstolo Paulo, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e essas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. 1 Coríntios 10, 5 e 6. Meu irmão, minha irmã, não fique atrás na caminhada espiritual. Quem anda atrás são aqueles que facilmente se rebelam contra Deus, pois estão vivendo distantes do Senhor. São crentes que pouco oram, não leem a palavra de Deus, pouco congregam, ou seja, na caminhada cristã, vêm atrás, ao longe. Por isso, dificilmente chegarão ao céu. Meu querido irmão, minha querida irmã, ande na frente, pertinho do Senhor e dos cristãos verdadeiros. Nós sabemos o que aconteceu ao apóstolo Pedro, como ele negou a Jesus. O texto nos diz nos evangelhos que ele seguia a Jesus de longe. Não caminhe longe do Senhor. Também não caminhe perto de pessoas que não têm compromisso sério com Deus, pois elas também vão atrapalhar você na jornada. Exatamente como aconteceu a Israel, os israelitas que caminhavam junto com aquela mistura de gente que não conhecia verdadeiramente o Deus de Israel, e aquelas pessoas instigaram, influenciaram o povo de Deus a se revoltarem contra o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja um crente de frente. Ore a Deus todos os dias, ame a palavra de Deus, congregue sempre, viva em obediência ao Senhor, esteja sempre participando dos trabalhos da igreja, envolvido na obra do Senhor. Se você estiver assim, você estará andando na frente e ficará livre daqueles retardatários que sempre estão vindo, não com interesse de realmente servir a Deus, mas estão ali com outros objetivos. Fuja desta gente e ande pertinho do Senhor. Fazendo assim, você jamais perecerá juntamente com os rebeldes. Medite nessa palavra nesse dia. Que Deus abençoe você ricamente. Chegar no céu, maná, vão receber.
Oremos, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por essa palavra de advertência, Senhor, para nós que estamos caminhando também nesse deserto deste mundo, rumo à nossa terra prometida. Senhor, nos guarde de ficarmos para trás, Senhor, de estarmos envolvidos com pessoas que não querem nada contigo, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a caminharmos pertinho do Senhor, à frente, envolvidos na obra do Senhor. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, Senhor. Abra os olhos dele, abra os olhos dela, Pai, para que ela ande à frente e não junto com pessoas descompromissadas contigo. É a nossa oração, Pai, é o nosso pedido, em o nome de Jesus. Amém. Que uma delas faltava, tomando o seu bordão para o campo voltou, procurando encorajado pelas montanhas e por valados até que a encontrou. Exclamava o pastor, pois a ovelha que faltava ele já encontrou. Preparou na lua. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos então chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Que Deus possa te dar um dia muito abençoado na presença do Senhor. Te espero amanhã para a leitura do capítulo de número 13, ou melhor dizendo, capítulo 12, né? Hoje nós lemos o capítulo de número 11, amanhã leremos o capítulo de número 12 aqui do livro de Números, prosseguindo a nossa gloriosa jornada. Fique firme e continue no seu propósito, porque Deus ainda tem grandes coisas para a sua vida através do poder da palavra dele, da palavra do Senhor. Que Deus lhe abençoe e fique na paz do Senhor Jesus, nosso eterno Salvador. Hoje ainda ele procura a ti, ó pecador. Deixa o mundo de pecado e serás abrigado no aprisco do